Pois é, né? Que ano atípico na vida da gente. Mas nós não podemos parar. Vocês daí e eu de cá continuaremos ligadinhos, caminhando rumo ao conhecimento. Dessa vez, ligados pelas tecnologias. Vocês concordam comigo? Vamos fazer o seguinte. Prepara a mesa, marcador, lápis, livro, tudo que a gente tem direito para a gente suplementar esse conteúdo. Olha só, pessoal, vegetação brasileira. Pessoal, nós não vamos ter muitos problemas relacionados a esse conteúdo, até porque a gente já trabalhou essa parte na geografia física da primeira série. Então, na segunda série, a gente só vai trabalhar de uma forma mais aprimorada as questões relacionadas à vegetação do Brasil. E como nós sabemos, para a gente entender vegetação, é necessário a gente repassar aquelas estruturas básicas que acabam ajudando a configurar a característica de cada vegetação. Não custa, é rapidinho, né? Vejam só, pessoal. A vegetação, ela se distribui a partir dessas três zonas. As zonas megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas. Muito simples. Vejam só. Nas áreas entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos o que chamamos de áreas megatérmicas, altas temperaturas, não é isso? Pois muito bem. Entre os trópicos e o ciclo polar, nós temos as áreas mesotérmicas, que são aquelas áreas que têm as 4 estações bem definidas. Concordam comigo? No Brasil só vai abranger parte da região sudeste e toda a região sul do país. E nos extremos, nós temos as áreas microtérmicas, que são as áreas de baixíssimas temperaturas, que nós vamos encontrar nos extremos polares e nas grandes altitudes. Vocês concordam comigo? Pois muito bem. Seguindo essa ideia, nós temos que também analisar a vegetação a partir da radiação solar. Percebam, aquela vegetação que ela se desenvolve a partir de uma grande radiação solar, nós chamamos de heliófitas. Elas precisam de grande radiação solar. Nós temos também aquelas vegetações que seguem o sentido contrário. Elas se desenvolvem em áreas mais escuras, com menos radiação solar. Nós chamamos de ombrófilas ou umbrófilas. É a mesma coisa, ok? Pessoal, quanto ao estrado, o que é o estrado, professor? É o tamanho, não é isso? Nós temos as vegetações que nós chamamos de arbóreas, de grande porte, arbustivas, de médio porte, e as herbáceas, que é justamente aquela vegetação de pequeno porte. Vocês lembram disso, né? Suplementamos isso na primeira série, ok? Quanto à folhagem, pessoal, não custa repetir. Uma vegetação latifoliada é aquela vegetação que ela tem a folha grande. E daí, professora, por que ela tem a folha grande? Ela tem a folha grande porque provavelmente ela está numa área quente e úmida. E o tamanho da folha vai influenciar na capacidade de eliminação de umidade, a partir de um processo que nós chamamos de evapotranspiração, que é a perda de umidade a partir da vegetação. Então, quanto maior, maior a eliminação de umidade. É típico de climas quentes e úmidos. A nossa floresta amazônica, a nossa mata do Atlântico, a nossa mata atlântica é um exemplo. Concordam? Perennifólias, muito simples. A gente aprendeu que o rio perene ele nunca seca. Pois muito bem. Quando eu penso em uma vegetação perennifólia, é aquela vegetação que, independente da estação do ano, ela vai estar verde e folheada. A nossa floresta amazônica, a nossa mata do Atlântico, a nossa floresta de araucárias, a nossa mata dos cocais, elas são florestas perennifólias, sempre folheadas e enverdecidas. Aciculifoliadas é aquela vegetação que ela tem as folhas pequeninas. E por que a vegetação tem a folha pequenina, galera? Para inibir a perda de umidade, professora. Se a folha é grande, é de um ambiente quente e úmido, ela está ali para liberar a umidade. Se a folha é pequenina, ela é típica de um ambiente ou quente e seco, ou frio e seco. Ela tem a folha pequena para não perder umidade e se manter nutrida entre os períodos de seca, em um ambiente quente ou frio. Geralmente, quando a folha é pequena, a raiz é profunda. E adivinha para que a raiz é profunda? Para absorver a umidade do substrato do solo. Concorda comigo? Perfeito. Caducifolia. Uma pessoa quando está caduca, ela fica como? Esquecendo tudo. Não é verdade, John? Pois muito bem. Uma vegetação caducifólia é aquela vegetação típica das áreas mesotérmicas, das áreas de clima temperado, onde geralmente, ela perde as folhas para se
pelo calor intenso ou de seca extrema pela baixa temperatura. Ela perde as folhinhas, por isso caduca. Existe a vegetação também que ela é semi-caduca, ela perde parte das folhas. Tudo uma questão de adaptação, porque a natureza ela é muito sábia, pessoal. Bom, no Brasil, que é o nosso foco, nosso objeto de estudo, nós temos 4 estratos florestais. Olha só, floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais e a floresta, a mata de araucárias, ou o pinheiro do Paraná. Não é isso, pessoal? Percebam, a floresta equatorial e a mata atlântica, como também a floresta da mata dos cocais, vocês vão perceber que elas têm folhas maiores porque estão em ambientes mais quentes e mais úmidos. Já a nossa floresta circulifoliada subtropical, que é a floresta de araucárias, o nosso pinheirinho do Paraná, ela tem folhas menores porque elas estão lá no sul do país, uma região mais fria. Então ela precisa guardar umidade para se manter viva. Concordam comigo? Percebam. Nós temos as unidades complexas, que é o nosso cerrado, a nossa caatinga e o Pantanal. Pense como o Pantanal é complexo, né, pessoal? É o que nós chamamos de caldeirão dos biomas. Incrível esse ecossistema. A vegetação herbácea, que nós encontramos lá no extremo sul do Brasil, num ambiente que nós chamamos de campos ou pampas, ok? E os nossos ecossistemas litorâneos, que são os mangues, as dunas, as restingas e etc. Vocês concordam? Perfeito. Você sabe que a geografia é uma matéria muito visual. Vocês concordam comigo? E aqui eu estou fazendo uso da cartografia para representar o bioma, não é isso, John? Meu colega de trabalho aqui. Nós vamos observar, pessoal, aqui a distribuição dos biomas via representação cartográfica. Eu avisei a vocês desde a primeira série. E a cartografia, ela vai ser objeto na vida de vocês até o final dos estudos de vocês e até além, tá? Vamos fazer contato visual, vamos fazer uma brincadeira. A gente faz contato visual, vocês têm essa representação no livro, e em contrapartida a gente já vai dar o clima correspondente ao bioma, tá? Que eu sei que vocês já sabem de cor, tá? Pois muito bem. Nosso maior bioma é o bioma amazônico. Qual é o clima do bioma amazônico, professora? Equatorial úmido, é quente e úmido, chove todos os dias. Verão hiper mega chuvoso e no inverno o índice pluviométrico cai um pouquinho. O segundo maior bioma brasileiro é o Cerrado. O Cerrado acomete a maior parte das regiões brasileiras, menos a região sul. Qual é o clima do Cerrado? Você pode chamar só de tropical, você pode chamar de tropical típico, continental ou subúmido. Da forma que se configurar na questão, saibam. É o clima do Cerrado, tá? Posteriormente, nós temos aqui a Caatinga. Maravilhosa, também muito cobrada nos exames nacionais. Por quê? A Caatinga é uma faixa de transição entre o Cerrado e o deserto. A Caatinga é justamente o quê? Fruto de um processo de desertificação. Qual é o clima de uma área desértica, pessoal? É o árido. Qual é o clima da Caatinga? Semi-árida. Por quê? A Caatinga vai virar o quê, galera? Deserto. E essa temática já foi abordada por várias vezes dentro do exame nacional nos últimos anos, ok? Bioma da Mata Atlântica, ou também chamado de Sistema de Mares de Morros. Perceba, por que Mata Atlântica? Mata do Atlântico, mata que recebe a influência das massas de ar carregadas de umidade que se formam a partir das águas quentes do Oceano Atlântico. Por isso Mata do Atlântico. Concorda comigo? E o bioma dos pampas, os pampas gaúchos, né? Que é aquela vegetação herbácea, parece um campinho de golfe, de relevo malemolar, ok? E o Pantanal, pessoal, que no nosso território está entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que é considerado o caldeirão dos biomas, extremamente diversificado, a maior planície inundável do mundo. Somos extremamente ricos, não é isso? Se vocês continuarem aí, eu quero que vocês façam contato visual com as características do bioma amazônico. Pode ser? Que eu moro todos. Galera, no caso do bioma amazônico, nós vamos ter 3 substratos, porque vai ser influenciado pelo relevo. O relevo da região amazônica ele é bem diversificado. Lembre-se, pessoal, no Brasil nós temos planalto, planície e depressão relativa, pois os 3 se configuram dentro da floresta amazônica. Consequentemente, nós vamos ter uma variação dos estratos vegetais. Vejam bem, pessoal.
pessoal? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Pois muito bem. Nós temos o que chamamos de mata de terra firme, que é aquela mata que ela nunca é inundada, tá? Nunca ela é inundada. Temos a mata de várzea, que é aquela mata que ela é periodicamente inundada. No verão, quando o calor está mais intenso, quando a evaporação e a evapotranspiração está mais intensa, o índice pluviométrico é muito maior, vai haver um aumento do nível dos rios e essa mata ela acaba sendo encoberta. Ela é de várzea porque ela vai passar tempos inundada e tempos em período de terra firme, ok? Pois muito bem. E a mata de igapó, ela está constantemente inundada, né? Aquela Vitória Régia, sabe que parece um prato, que boia, linda ela, sabe qual é? Pois muito bem, ela é uma mata de igapó, tá? Vamos fazer um acordo aqui entre a gente. Olha na minha pronúncia. Todos esses três estratos, eles são higrófilos. Olha o G de gato aí no meio da palavra, higrófilos. Por quê? Porque se adapta a grande umidade. Vegetação higrófila se adapta a grande umidade, tá? Porém, apenas a mata de várzea e a mata de igapó, ela é com D de Deus, amém. Hidrófila. Por quê? Porque se adapta a áreas inundadas. Deu mais ou menos para entender? Higrófila, umidade, hidrófila, dentro d'água. Ok? Então eu tenho três estratos dentro do bioma amazônico. Concordam? Sem surpresas, professora. Por favor, continue. Pois muito bem. E as características do bioma amazônico? Pessoal, só de olhar esse rio lindo aqui amarelado, né, que recebeu essa grande quantidade de matéria orgânica da floresta, nesse formato meio grid, você já sabe que é um ambiente de planície, lembra? Pois muito bem. Vamos lá. A floresta amazônica ela é latifoliada porque tem folhas grandes, está num ambiente quente e úmido, precisa liberar umidade. É uma vegetação perene? Sim, porque ela é sempre verde e folheada, ela não perde as folhas. Ela é típica de uma área megatérmica? Sim. Áreas de grandes temperaturas. Ela é estratificada porque ela tem tamanhos diferentes da floresta amazônica. Eu tenho árvores com mais de 20, 30 metros de altura, como eu tenho estruturas arbustivas e estruturas herbáceas. Ela é incrível, ela é muito complexa. Tenho vegetação hidrófila e higrófila. Eu tenho solos pouco férteis. Pessoal, nosso último capítulo foi solos. E quando nós estudamos solos, nós falamos de um fenômeno chamado lixiviação, que é um fenômeno que ocorre nos solos tropicais, que consiste na lavagem da matéria orgânica dos solos. Lembra? A geografia não é reta, fofo. A geografia é uma aliança, ela não tem começo, ela não tem fim. É uma dinâmica. Lembra-se? Pois muito bem. A vegetação é densa, parece um monte de couve-flor juntinho, não é isso? Existe uma grande biodiversidade e a vegetação ela se adapta ao relevo. Eu tenho estruturas planálticas, de planícies e áreas depressivas, ok? Outra vegetação também, tá dando para acompanhar, pessoal? Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, fazem as anotações, eu quero ver o livro todo recortado do lado, tá? Pois muito bem. Mata Atlântica ou sistema de mares de morros, obrigada, ok, pessoal? Pessoal, essa vegetação, ela foi a primeira a sofrer um processo de degradação, filho. Primeira coisa que os portugueses, a primeira atividade econômica que os nossos colonizadores desenvolveram aqui foi o que, pessoal? Extrativismo vegetal. A partir de quê? Da retirada do pau da terra Brasília, do nosso pau de tinta, do nosso pau Brasil. O pau-brasil é uma árvore endêmica da Mata Atlântica. Então nós temos para lá de 500 anos de degradação. Com o avanço das atividades comerciais, das atividades urbanas, o advento da industrialização, a nossa Mata Atlântica ela quase não resiste. Hoje nós só temos cerca de 7% do que um dia essa mata foi. Ok? Mata do Atlântico porque ela está no litoral. Aí você imagine que sistema lindo. Nós temos o litoral de águas quentes, em uma faixa tropical, intenso processo de evaporação, nutrição máxima das massas de ar, em um sistema de alta pressão, pessoal. Toda essa umidade do oceano adentra ao eixo litorâneo do nosso país, ocasionando a configuração dessa floresta linda, maravilhosa, quente e úmida, devido à grande umidade que ela recebe do nosso mar de água quente.
Se nós tivéssemos um mar de águas frias, com certeza a dinâmica seria totalmente diferente. Mas aí vocês lembram que nós já estudamos dinâmica climática. Concorda, pessoal? A Mata Atlântica, ela vai desde o Rio Grande do Norte, pessoal, até o Rio Grande do Sul. Eita, pessoal, a Mata Atlântica, essa região da Mata Atlântica, principalmente na região sudeste, botei aqui como exemplo o Rio de Janeiro, tá? Nós temos um relevo, um sistema de morros muito abundante na área do litoral, e aí o que é que acontece? Por estar à margem do litoral, recebe uma grande quantidade de massas de ar que vem do oceano, tá? Essas massas de ar que vem do oceano carregadas de umidade são barradas pela umidade de relevo, a partir de um processo que nós chamamos de chuva orográfica. Quando elas são barradas por essa umidade de relevo, associada à retirada da cobertura vegetal, quase sempre vai gerar o que nós chamamos de erosão laminar, que são os desmoronamentos, o desmoronamento de massa, né, que acabam gerando perdas humanas, perdas materiais, que quase sempre no início do ano é noticiado em rede nacional, configurando grandes tragédias, principalmente no sudeste do país. Aquelas tragédias, elas se relacionam à dinâmica climática, à estrutura do relevo e à ação humana. Mas isso aí vocês lembram, não é isso? Olha só, pessoal, sistema simples, no área íngreme, retira a vegetação nativa, que é o fixado natural, não é isso? O solo fica desprotegido. Quando vem a chuva, ao invés da água penetrar, ela escoa, intensificando o processo erosivo. Com o processo erosivo intensificado, pessoal, vai haver o que nós chamamos de quê? Erosão laminar, também já cobrado no Exame Nacional em anos anteriores, ok? Caatinga, pessoal, a caatinga é uma faixa de transição entre o cerrado e o deserto. Tem deserto no Brasil? Não tem, filha. Mas a tendência é que em um futuro, talvez não muito distante, nós tenhamos deserto, ok? E será o ambiente da caatinga. A região da caatinga sofre um processo de xeromorfismo, né? São aquelas plantas que elas passam por um processo de adaptação e no lugar de folha ela vai ter espinhos. E adivinha para quê, pessoal? Para quê? Para inibir a perda d'água. Se você pegar o facão e passar numa palma, você vai perceber que 80% dela é água. É tanto, pessoal, que a natureza é tão sábia que a palma se adapta num ambiente mais quente e no período de seca extrema é alimento para o gado, ajuda a aliviar a dor da fome e a nutrir o corpo do animal. Não tem nutrientes suficientes, mas ajuda, sabe, a aliviar a dor da fome. Geralmente tem raízes profundas, para quê? Para absorver a umidade do interior da terra e se manter nutrida, tá? É uma vegetação herbácea e arbustiva de médio e pequeno porte, como vocês podem observar ali, tá? Geralmente distante dos ambientes fluviais, tá? Localizam-se nas áreas do sertão, nas áreas de clima semi-árido. Pessoal, lembra daquela estrutura do Planalto da Borborema? A unidade de relevo que barra a passagem das massas de ar para a área do sertão? Pois é, dá uma repassada ali no relevo do Brasil, porque é uma dinâmica, né, pai? Ok, vegetação herbácea brasileira, sistema de campos, pampas brasileiros. Ok, pessoal. Fica no extremo sul do Brasil. Uma das maiores características é essa vegetaçãozinha que parece um campinho de futebol, muito bom para as atividades pecuárias, a criação do gado. Tem grama verdinha o ano todo para o gado, a partir de uma criação extensiva, lógico e evidente. Outra característica do sistema de campos é o relevo ondulado, que nós chamamos de relevo malemolar. Não é isso? Que forma aquelas conchilazinhas bonitinhas que geralmente a criança do fundamental, ela desenha, né? Quando ela vai configurar um ambiente natural, ok? Nós vamos perceber que esse sistema de campos, ele é típico de áreas próximas de matas ciliares. Falando nisso, o que é uma mata ciliar mesmo? Ah, é aquela mata que ela se desenvolve à margem do rio. Perfeito. É os cílios dos olhos do rio, ok? O sistema de pampas é típico de um clima subtropical, abaixo do trópico de Capricórnio, ok? Tem temperaturas mais amenas, não é isso? Não é tão quente, até porque está numa faixa subtropical. As chuvas, elas são regulares e o solo é pobre em nutrientes. Não é um solo tão rico em nutrientes. Como também, se você parar para pensar, o solo de cerrado, né, pessoal? Solo de cerrado, solo para fazer uma retificaçãozinha aí, vocês já viram solos, tá? É um solo ácido que tem um pH baixo, cerrado. Solo ácido, pH baixo. Quem lembra
técnica de conversão? Qual é a técnica de conversão? A calagem. A calagem, que é aplicar o potássio ou a carnalita para elevar o pH do solo. Vocês lembram disso? Está tudo lá no capítulo anterior. Solos. Eita, atenção! Quem lembra quando a gente estudou solos, que eu falei de um processo chamado arenização? Pessoal, a arenização só ocorre no ambiente dos pampas, no extremo sul do país, ok? E o que é a arenização? Quando eu lembro de arenização, eu lembro logo de areia. Concorda? Pois muito bem. Veio o homem tirar a vegetação nativa do topo da estrutura do relevozinho malemolar, tá vendo? Tirar a vegetação para desenvolver uma atividade agrícola ou pecuária, seja lá o que for, e o solo ele fica desprotegido. Quando vem a chuva, a partir do quê? Erosão pluvial e temperismo químico, vai haver o quê? Um deslocamento dos sedimentos para a área mais baixa. E esses sedimentos escoando constantemente, eles vão assoreando, sedimentando, ocasionando um processo que nós chamamos de arenização. Essa grande concentração de sedimentos acaba com a capacidade de nutrição do solo, impossibilitando as atividades agrícolas. Mas isso vocês já viram na estrutura dos solos. Só para mostrar a vocês que tudo está interligado. Tá bom? Pessoal, cerradão, pessoal. Qual é o clima do cerrado? É o tropical típico, né? Ou semi-úmido, ou continental, não é isso? Pessoal, é uma vegetação que tem folhas perenes, geralmente não perde as folhas. Pessoal, o cerrado, a vegetação, ela tem raízes profundas para abstrair a umidade do interior da terra. As folhas, elas são pequenininhas, então elas são angusfoliadas para inibir a perda da água. O tronco é retorcido por quê? Quero ver quem lembra. Por que o tronco é retorcido? O tronco é retorcido devido à grande concentração de metais pesados. Como é o nome do solo que tem uma grande concentração de metais pesados? Laterítico. É um solo que sofreu laterização. Não é isso, pessoal? Então, vai ter um pH relativamente baixo e uma acidez elevada. Por isso que o tronco ele é retorcido, a vegetação sofre com essa vida. Concordam comigo? E a vegetação ela tem casca grossa. Mas por que casca grossa? Ela tem casca grossa para não perder tanta umidade, para se manter viva no período de seca. Posso contar um segredo a vocês? Na região do Cerrado e do Pantanal, galera, o verão ele é quente e extremamente chuvoso e o inverno ele vai ser mais seco, não é isso? O índice pluviométrico cai e o período fica mais seco. Interessante. Enquanto no Cerrado, no inverno, estão ocorrendo as queimadas devido à baixa umidade do ar, né? O gado pantaneiro, o gado do ambiente do cerrado, ele está passando por um período de seca, o nosso está em período de abundância. Enquanto no verão, o gado do Nordeste, ele está passando sede, o gado do cerrado do Pantanal está morrendo afogado. Opa, isso é brincadeira? Ok, pessoal? Pois muito bem. Dá uma olhada na estrutura. Lembre-se, contato visual em todas as unidades. Vai ter uma imagem aí para vocês fazerem contato visual. Pantanal, pessoal, o caldeirão dos biomas. O Pantanal, pessoal, ele se forma ali naquela confluência do Rio Paraguai, abrange no Brasil, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É conhecido como caldeirão dos biomas, porque, gente, é tão difícil definir o Pantanal. Tem uma diversidade animal e vegetal incrível. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós temos campos que transformam em savanas arbustivas, eu tenho florestas ciliares, eu tenho áreas de campos de gramíneas e vegetação herbácea, e eu tenho até mesmo paisagens que se assemelham com a caatinga. Então é uma grande diversidade nessa região pantaneira. O Pantanal é classificado como a maior planície inundável do mundo. Pense num país rico ao Brasil, pessoal. A floresta de Araucárias, que já foi contemplada no nosso exame nacional no ano de 2011, com uma questão bem legal, né? Floresta de Araucárias ou Pinheiro do Paraná, não é isso? É tipo da área do extremo sul, mas só uma observação, tá? Pega parte do sudeste e a maior parte do sul, mas o Pinheiro do Paraná, ele se desenvolve em áreas de maiores altitudes, os Pampas não. Os Pampas estão mais no extremo sul, em áreas mais baixas, mas o Pinheiro do Paraná, ou Floresta de Araucárias, está em áreas de maiores altitudes.
ok? Pois muito bem. É uma vegetação angusfoliada, até porque está no extremo sul, é mais frio. Ela vai ter a folhinha pequena para não perder a umidade, tá? A semente dessa vegetação é muito consumida, é o pião. É o pião de plantaria não, professora, é a semente, é uma oleaginosazinha que é muito consumida na região sul do país, ok? Essa vegetação, ela foi muito desmatada. Para quê? Para o uso da madeira, para as atividades econômicas, como também para a extração da celulose para a fabricação do papel, como também para a expansão urbana, como também foi muito devastada para a extração de recursos minerais do solo. Resultado, grande parte dela já foi embora. Nós encontramos essa vegetação em uma pequena parte do sudeste e em grande parte do sul do país, nas áreas mais altas. Ah, pessoal, quando eu vejo pinheiro do Paraná, para mim só vem na cabeça um guarda-chuva invertido, né? É o pinheirinho do Paraná, porque ele tem uma estruturazinha diferente, tá vendo? Parece um guarda-chuva invertido. Folhinha pequena, né? Para não perder tanta umidade. Faça um contato visual, por favor, ok? Dentre os biomas costeiros, nós temos os mangues, tá? Pessoal, o mangue é uma vegetação típica de áreas litorâneas, tá? É uma vegetação que ela vai se desenvolver nas áreas tropicais e subtropicais, à margem dos litorais, principalmente nas áreas de estuário de encontro do rio com o mar e nas baías, ok? Olhem só, é uma vegetação halófila. O que é uma vegetação halófila? Se adapta a ambientes salobros, concordam comigo? E, consequentemente, hidrófila, porque ela se adapta a ambientes, se adapta dentro d'água, concorda comigo? Halófila, ambiente salobro, tá? Hidrófila, porque está dentro d'água. E as raízes são aéreas, pessoal. Olha aqui, as raízes elas são aéreas. Para quê? Para ajudar na oxigenação da planta. Também é um ambiente natural de muitos animais, principalmente crustáceos. Não é isso, pessoal? Eita, que lugar é esse? 3 de julho, pessoal. É o bairro que tem o metro quadrado mais caro de Sergipe. Tá, pessoal? Pessoal, e o que tem a ver com o conteúdo que a professora está dando? A professora está dando urbanização? Não, meu amor. Entenda, as áreas de mangue são áreas de beleza exuberante. Então tem um atrativo imobiliário muito grande. Só que o problema é, com esse atrativo imobiliário, quem é que sofre? O nosso bioma do mangue. Ok, pessoal? Mata dos Cocais, galera. Mata dos Cocais é uma faixa de transição. Olhem que lindo, pessoal. Existem estruturas, livros que dizem que é a junção da floresta amazônica e da caatinga. Outros materiais dizem que é a junção da caatinga, do cerrado e da Amazônia. Imagine que incrível, é uma faixa de transição. A Mata dos Cocais, ela se desenvolve no Planalto do Maranhão e do Piauí, mas abrange outros estados. Grande parte da economia gira em torno do extrativismo vegetal, a partir de duas estruturas, que é a carnaúba e o babaçu, também conhecidas como árvores da providência, porque tudo dela se aproveita e é a base da economia de grande parte dessa população, tá, que vive a partir dessa atividade. Pessoal, esse ecossistema aqui ele vem muito ameaçado a partir do agronegócio, pessoal. Só que o problema é, quanto mais essa área ela é desmatada para a expansão do agronegócio, não é só a vegetação que vai embora. Também vai impor um modo de vida, uma cultura. É o que nós chamamos de impacto socioambiental. Como já foi refletido na questão do Exame Nacional que falava, as quebradeiras de coco, babaçu, vai estar no material de vocês vão lembrar de mim. Bom, pessoal, é isso. A regra da vez é, vocês daí, nós de cá, juntinhos, saber é poder, sem mais delongas, fique em casa. Até a próxima.